Brasil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima. Bem-vindo ao Brasil Climate Podcast, um espaço para falar sobre os desafios e as oportunidades de mudar o mundo através da inovação. Bem-vindos ao Brasil Climate Podcast, o podcast da Brasil Climate Summit com a parceria e produção da Rádio Mínima. Esse podcast que tem o objetivo de discutir as pautas climáticas no Brasil e no mundo e que é uma prévia do nosso evento que acontece no dia 13 e 14 de setembro em Nova York, a Brasil Climate Summit. Eu sou Israel Rocha, aluno do mestrado de Administração Pública na Universidade de Colômbia e tenho o prazer de estar aqui hoje com a minha colega Mariana. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Mariana, sou mestranda em Relações Internacionais e Desenvolvimento Econômico por Colômbia. Junto com Israel, hoje a gente vai falar sobre mineração, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. E para isso a gente tem como nosso convidado hoje o Martin. O Martin é pesquisador no CCSI. O CCSI é o Columbia Center on Sustainable Investment, que é um centro conjunto da Columbia Law School, da Escola de Direito, e da Columbia Climate School, aqui na Universidade de Colômbia, em Nova York. Bem-vindo, Martin. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória e como você se envolveu nessa pauta, um pouco do seu trabalho no CCSI. Obrigado, Mariana. Obrigado também, Israel, pelo convite. É uma honra participar do podcast com vocês. Comentando um pouco sobre minha trajetória, então, quem sou, de onde venho. Meu nome é Martin Dietrich Brausch, eu sou brasileiro, sou do Rio Grande do Sul. E eu estudei, como estudante no ensino médio, eu representei o Brasil em 3 COPs do clima. E essa participação nessas conferências foi a faísca inicial, digamos assim, do meu interesse em mudança climática e em desenvolvimento sustentável, especialmente do ponto de vista de política pública e de diplomacia. Foram a pedra fundamental que direcionou a minha carreira acadêmica e profissional. Eu sou bacharel em Economia e em Direito e também especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e mestre em Direito Internacional pela New York University, aqui em Nova York. Depois de alguns anos de experiência na iniciativa privada no Brasil e com advocacia, eu voltei mais ao tema da sustentabilidade. Trabalhei por alguns anos no Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o IISD, e desde 2020, na véspera da pandemia, vim a Nova York trabalhar como pesquisador aqui em tempo integral no Columbia Center on Sustainable Investment, CCSI, que, como a Mariana acabou de comentar, é um centro de pesquisa aplicada conjunto entre a Faculdade de Direito e a Faculdade de Clima aqui na Universidade de Colômbia. Hoje eu sou Lead Researcher aqui no CCSI. Os projetos que eu realizo são de pesquisa, de capacitação, de consultoria e tem foco em marcos jurídicos e políticos e em boas práticas para que os projetos de investimento estrangeiro avancem o desenvolvimento sustentável e, em particular, as metas climáticas, inclusive por meio da descarbonização, da transição energética justa para sistemas de energia com emissões líquidas zero e também economias descarbonizadas. Meu trabalho é principalmente nas áreas focais de mudança climática, transição energética, indústrias extrativas e direito e política do investimento estrangeiro. Maravilha, Márcio. Obrigado por topar participar com a gente desse podcast. Para iniciar, eu queria entender um pouco da relação entre o CCSI e a Agenda 2030 da ONU. Perfeito. A nossa missão aqui no CCSI é desenvolver e promover políticas e boas práticas, tanto para o setor público quanto para o setor privado, que venham a moldar o investimento para garantir que ele contribua, para que esse investimento contribua e não impeça nem dificulte o desenvolvimento sustentável, ou seja, o atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da Agenda 2030 que o Israel acabou de mencionar. Então, a essência do nosso trabalho é voltada à formulação de políticas públicas para o atingimento desses objetivos. É interessante comentar, até porque existe confusão acerca desse aspecto, que a nossa definição de investimento aqui no CCSI é ampla. Ela inclui tanto o investimento físico, ou seja,
o investimento na economia real, na atividade econômica, comercial, industrial ou de serviços que o investidor realiza e como essa atividade afeta a sustentabilidade do ponto de vista social, ambiental, nos 17 ODS. E também essa nossa definição de investimento inclui a governança dos fluxos financeiros que viabilizam o investimento na economia real. Então, nós trabalhamos nesses dois frontes. E o nosso trabalho aqui normalmente segue 3 etapas iterativas. Nós, primeiro, ajudamos a estabelecer uma compreensão baseada em evidências, baseada em pesquisa acadêmica, dos efeitos, das implicações de marcos jurídicos e políticas públicas, das tendências e das soluções que são propostas em relação aos impactos e aos resultados do investimento internacional. E, a partir disso, então, nós disseminamos, promovemos ideias para reformar esses marcos jurídicos e políticos e também reformar as práticas de investimento por meio de organização de reuniões, de eventos, de publicações e também engajamento formal e informal com os principais atores no investimento estrangeiro. E nós também desenvolvemos e fornecemos ferramentas, recursos, treinamento, apoio, as publicações no nosso site para ajudar esses diferentes atores envolvidos em processos de investimento para que eles tomem as medidas necessárias para aprimorar os resultados do investimento com relação ao desenvolvimento sustentável. Então, diferentemente de muitos centros de pesquisa acadêmica, que são mais focados em publicação em periódicos científicos, a nossa postura e o nosso objetivo é de disseminar a informação de uma forma mais acessível ao público, por isso os nossos relatórios estão disponíveis no site do CCSI, ccsci.columbia.edu. Não tem paywall, os nossos relatórios são todos disponibilizados gratuitamente e a linguagem que nós utilizamos é justamente para cuidadosamente formulada para alcançar diferentes grupos de atores. E eu venho falando dos atores envolvidos no processo de investimento e aqui a gente também tem uma compreensão bem ampla sobre quais são esses atores. A gente trabalha muito com governos, tanto no nível nacional ou subnacional, estados ou municípios, no caso do Brasil, que são os responsáveis pela formulação das políticas públicas, em última análise. Trabalhamos tanto em países que exportam investimento, exportadores de capital, assim, né, na maioria ou na maior parte dos casos do norte global, mas não sempre, obviamente tem muito investimento estrangeiro que surge também de países do sul global, mas que, então, no sul global existe mais uma tendência que eles sejam importadores de capital. O fluxo líquido, digamos assim, do investimento tende a proceder do exterior. Nós trabalhamos tanto com os governos, então, exportadores e importadores de investimento. Trabalhamos com a sociedade civil organizada, fundações, outras entidades acadêmicas, tanto aqui no contexto da Universidade de Colômbia, mas também estabelecendo parcerias mundo afora. Trabalhamos com agências intergovernamentais, organizações de desenvolvimento, o setor financeiro, o setor privado, as empresas nos diferentes setores com os quais nós trabalhamos. E, por fim, mas óbvio não menos importante, porque são atores fundamentais nos processos de investimento, são as comunidades e os cidadãos que são afetados, diretamente impactados pelos processos de investimento, né, do ponto de vista do investimento na economia real, como essa atividade que se conduz, essa atividade econômica afeta a vida, a renda, a geração de emprego, o bem-estar nas sociedades, a proteção ambiental no seu entorno e todos os aspectos de sustentabilidade. Muito bom, Martin. Muito legal saber de tantas iniciativas que existem dentro do ecossistema de Colômbia e como Colômbia tem interagido com a comunidade externa e com tantos atores. Você comentou que um dos trabalhos do CCSI com relação a clima é trabalhar com indústrias extrativistas. E, nesse sentido, qual você acha que é o papel do setor de mineração, de indústrias extrativistas na ação climática dentro do âmbito de mitigação e adaptação?
Obrigado, Mariana. Essa é uma pergunta super interessante para mim, porque realmente a ação climática, do ponto de vista do setor da mineração, é uma das áreas principais do meu trabalho. Aqui no CCSI nós nos referimos e trabalhamos de forma mais geral com a governança das indústrias extrativas, como nós chamamos de uma forma integrada, mineração, petróleo e gás. Então, apesar da pergunta ter sido mais focada em mineração, eu vou comentar também um pouco sobre os aspectos que dizem respeito ao petróleo e ao gás, até porque a extração de petróleo e gás é uma forma de mineração, em muitas definições é entendida assim, né? As indústrias extrativas, de forma ampla, incluindo as cadeias de valor que são decorrentes dessas indústrias, contribuem significativamente para as emissões antropogênicas globais de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa que causam um aquecimento global. E a extração de petróleo, gás e carvão, em especial, é o que produz os combustíveis fósseis, que são a causa principal da emergência climática global que nós vivemos. Então, no que diz respeito à mitigação ou à descarbonização, cumprir a meta do Acordo de Paris, como nós muitas vezes expressamos, significa reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o CO2 e os outros gases, significativamente até 2030 e atingir as emissões líquidas zero até 2050. E essa meta pesa bastante sobre as indústrias extrativas, todas elas precisam abandonar progressivamente, mas o mais rapidamente possível, a energia de fonte fóssil nas operações dessas indústrias e adotar fontes de energia renovável. Então, o setor de mineração de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, tem um papel fundamental, porque essas empresas precisam diversificar, investir em fontes renováveis de energia, fazer uma transição rápida para modelos de negócio de carbono zero, e podem, inclusive, precisar desativar os seus ativos produtivos antes do tempo originalmente planejado. Então, para essas empresas de produção, mineração de combustíveis fósseis, o peso da descarbonização é bem mais forte, porque significa uma mudança naquilo que elas produzem e como elas produzem, né? Não basta descarbonizar, digamos, a extração de petróleo na fonte, porque a maior parte das emissões nessa cadeia de valor não vem da extração do petróleo, vem da queima do combustível que é produzido, né? Cerca de 90% vem da queima e 10% não insignificante, claro, mas relativamente bem menos significativa é a produção oriunda da própria extração. Então, no caso da mineração de combustíveis fósseis, é preciso mudar o modelo e, aos poucos, partir para outros tipos de atividade econômica que sejam com fontes de energia renovável. Mas, dito isso, então, sobre essa mineração mais especificamente de petróleo e gás, eu posso também falar um pouco mais sobre o papel que tem na mitigação o setor da mineração em estrito senso, que é aquilo que a gente pensa quando pensa numa mina, a mineração do cobre, do níquel, do lítio, do cobalto, mineração de ferro para a produção do aço, que é muito necessário na construção, bauxita para a produção do alumínio, etc. A mineração, especialmente daqueles minerais e metais que são críticos, cada vez mais necessários para, inclusive, construir os sistemas de geração de energia renovável, as redes, o armazenamento, as baterias, né, os painéis solares, as usinas eólicas e por aí vai. Outras tecnologias que o mundo do carbono zero vai precisar para se tornar uma realidade. Nessa parte da mineração também há muitos desafios do ponto de vista de descarbonização, mas também muitas oportunidades justamente proporcionadas pelo aumento da demanda por esses minerais e metais que são necessários para a transição energética. Aqui no CCSI, o que nós costumamos enfatizar nas nossas publicações é que existe um círculo virtuoso entre indústria, mineração e energia renovável que, por sua vez, contribui para o atingimento das metas climáticas, né? O aumento da presença de energias renováveis e a substituição dos combustíveis fósseis por essas fontes renováveis de energia. Então, a indústria, por um lado, ancora a demanda de eletricidade e, por sua vez,
ancora essa demanda por um sistema elétrico que seja robusto, que seja de fontes renováveis, que seja moderno e suporte a industrialização completa e de carbono zero. Então, tentando explicar esse círculo, a indústria apoia o desenvolvimento da energia e, por sua vez, a energia apoia a industrialização. O setor da mineração e da metalurgia também pode ancorar a procura, a demanda por desenvolvimento de infraestruturas energéticas e, ao mesmo tempo, esse setor fornece os insumos minerais necessários para fabricar essas tecnologias de energia de carbono zero que eu comentava antes. Então, essas tecnologias podem ser ou exportadas ou usadas no próprio país para apoiar uma meta de eletrificação com base em energia renovável, para aumentar a oferta de energia, e essa oferta maior de energia pode fomentar mais a indústria, e por aí é que temos o círculo virtuoso a que nós nos referimos. Então, existe no setor da mineração, nesse contexto de transição energética e ação climática, uma oportunidade para fortalecer a base industrial em vários países, inclusive países em desenvolvimento, e o próprio Brasil, reduzir a dependência nesses países de commodities, de exportação simplesmente do mineral ou do metal, e também melhorar a balança de pagamentos nesses países. Existem oportunidades na produção, na reciclagem de baterias, na produção de painéis solares, de turbinas eólicas e produção de energia, de hidrogênio verde, entre outros. Aqui no CCSI nós publicamos no ano passado, em 2022, um relatório intitulado Roteiro para a Eletrificação Zero Carbono da África até 2050, Roadmap to Zero Carbon Electrification of Africa by 2050. Apesar de focado na África, tem muitas lições que podem ser traduzidas também em outros contextos de países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. E falando de descarbonização ainda no setor específico, estrito sensu, digamos assim, da mineração, é importante lembrar que o setor da mineração usa 11% da energia total mundialmente e, então, requer acesso constante e confiável à energia para essas operações mineiras. E, muitas vezes, as áreas de mineração são remotas, são distantes da rede, existem quedas de energia e, em função disso, muitas vezes as empresas precisam gerar a sua própria energia para operar, para viabilizar essas operações. Muitas vezes dependendo de geradores a diesel, usinas termoelétricas que sejam próprias dessas empresas. E só que a redução dos custos e também os avanços tecnológicos na energia solar, na energia eólica, especialmente ao longo da última década, tornou a energia renovável uma fonte de energia alternativa cada vez mais atraente para as empresas de mineração e que também possa ser eventualmente compartilhada, né, a indústrias ou a mineração, o setor de mineração servindo como a âncora de demanda, mas a partir da construção daquele projeto de infraestrutura de energia, essa energia também pode ser compartilhada com comunidades vizinhas, ou mesmo aumentando a capacidade da rede em parceria com as empresas de fornecimento de energia elétrica locais ou nacionais. Então, o CCSI publicou um relatório sobre como alavancar essa demanda de energia que provém das minas do setor mineiro para catalisar a implantação de energias renováveis em países em desenvolvimento. Esse relatório também está disponível no nosso site, ele se chama The Renewable Power of the Mine. É difícil traduzir porque tem um pouco de trocadilho, né? Mas é a energia renovável da mina. Renewable Power também significa eletricidade de fonte renovável, né? E além desse trabalho de descarbonização específica de minas, o CCSI tem todo um marco de uso compartilhado de infraestrutura construída para as minas, mas que pode gerar benefícios mais amplos. Então, não só de energia, mas também de energia, né, infraestrutura energética, seja ampliando a rede ou construindo novas formas de geração. Mas também pode ser infraestrutura hídrica, infraestrutura ferroviária, rodoviária, que muitas vezes as minas constroem, mas que também podem beneficiar outras comunidades, outros atores econômicos que não sejam
da área de mineração, ou mesmo outros atores do próprio setor de mineração. Todos esses relatórios estão disponíveis no nosso site. Mas eu ainda acho que falei bastante de descarbonização, né, Mariana, mas acho que é importante falar sobre adaptação também, porque as atividades de mineração são, do nosso ponto de vista, inerentemente arriscadas, elas causam riscos, elas introduzem riscos e impactos que podem ser exacerbados pela mudança climática. Então, por exemplo, as atividades mineiras, em geral, são muito intensivas no uso de água, elas podem competir com comunidades locais pelo uso dos recursos hídricos, e em áreas onde o estresse hídrico está aumentando por causa das mudanças climáticas. E, ao mesmo tempo, a mineração pode exacerbar riscos e impactos de eventos relacionados ao clima. Por exemplo, pode contribuir para o desmatamento, que agrava, então, a degradação, a erosão do solo e aumenta, então, o risco de deslizamentos, de inundações, né, especialmente em estações chuvosas que, segundo a ciência da mudança climática, estão se intensificando em muitas áreas do mundo. Então, ao mesmo tempo em que a operação mineira agrava esses riscos, é inerentemente arriscada, como eu disse, e pode exacerbar os riscos da mudança climática, as mineradoras têm capacidade de se preparar, de prevenir, de controlar muitos desses riscos e impactos. Então, do nosso ponto de vista, as mineradoras têm uma grande responsabilidade. Muito interessante, Marty, como esse setor da mineração ela tem várias ramificações e que está muito conectado com as ações climáticas, né? E acho que nesse contexto, como que você enxerga que os atores públicos e privados podem impactar positivamente nessas áreas? Excelente pergunta, Israel. Eu acho que podemos começar comentando sobre o papel do setor público. O papel do setor público, principalmente com relação à mineração, é a regulação. Mas, ainda antes disso, a gente pode dizer que o setor público tem um papel importantíssimo no estabelecimento de metas e no direcionamento de políticas públicas que estejam voltadas à ação climática, tanto do ponto de vista de mitigação quanto do ponto de vista da adaptação. Os relatórios recentes que acompanham a trajetória das NDCs, ou das contribuições nacionalmente determinadas no âmbito do Acordo de Paris, indicam que os países têm cada vez mais progredido, ampliado o seu nível de ambição nas NDCs à medida que vão atualizando essas contribuições nacionalmente determinadas, mas que ainda assim essa ambição que o Estado, o setor público expressa nas NDCs não é suficiente para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, de acordo com o Acordo de Paris. Então, a primeira contribuição do setor público é elevar o seu nível de ambição nas contribuições nacionalmente determinadas e cada vez mais interagir com o setor de mineração, a indústria extrativa, para atingir e conseguir cada vez mais elevar esse nível de ambição de redução de emissões. A concretização de tudo isso que se almeja para a ação climática depende de uma boa governança das indústrias extrativas, tanto do setor público quanto do setor privado. Como estou ainda falando sobre o setor público, como isso se traduz? Marcos jurídicos que sejam adequados a impulsionar o setor de mineração a reduzir as suas emissões. Então, a legislação, e aqui a gente pode usar um termo amplo, que inclui as leis que são adotadas pelo Poder Legislativo, mas também os decretos e os regulamentos editados pelo Poder Executivo, pela Presidência da República, pelos governos dos estados, ou também as agências reguladoras. A legislação é o mecanismo jurídico ideal que o setor público tem para regular a contribuição da mineração para a ação climática, tanto na mitigação quanto na adaptação. Na ausência de leis plenamente desenvolvidas para regular essa ação climática, os governos às vezes usam disposições contratuais em modelos de contrato, também em contratos de investimento mineiro,
e, às vezes, também em acordos de desenvolvimento comunitário, né? E, por isso, esses contratos também podem servir como ferramentas importantes para promover metas climáticas nas indústrias extrativas. Então, falando de legislação de uma forma mais ampla, existem medidas de comando e controle que os países podem implementar no sentido de proibir determinado uso de determinadas tecnologias. O governo pode estabelecer mecanismos de precificação do carbono, os tributos do carbono, né, o carbon tax, ou mercados de emissões. Também pode tentar influenciar o mercado nesse sentido através de subsídios, de incentivos, não só da adoção de subsídios e incentivos ao investimento que é desejável, mas também a remoção dos subsídios e dos incentivos àqueles investimentos que são indesejáveis, falando especificamente aqui no contexto de indústrias extrativas, petróleo e gás, subsídios aos combustíveis fósseis, especialmente a produção desses combustíveis, que devem ser removidos para que cada vez mais esse setor de energia renovável, que já é competitivo, seja cada vez mais competitivo, diminuindo essa competitividade artificial que a indústria extrativa de petróleo, gás e carvão tem por causa dos subsídios. A gente torna a alternativa renovável ainda mais competitiva do que ela já é, não é? E outras formas que o governo tem é de ampliar as exigências de divulgações climáticas, dos riscos, das atividades de mineração sobre as mudanças climáticas, também da gestão desses riscos, a contabilidade de gases de efeito estufa, quanto efetivamente o setor de mineração emite, desagregando esses dados até o nível da operação. E também o setor público pode adotar medidas de transição justa para, especialmente, e aqui eu acho que especialmente voltadas essas políticas à indústria de petróleo, gás e carvão, porque muitas pessoas, à medida que essa transição acontece, vão perder os seus empregos, vão precisar se requalificar, se reposicionar no mercado, e para muitas dessas pessoas vai ser necessária uma política de seguridade social, de garantir a subsistência dos trabalhadores, a requalificação deles e também a subsistência das suas famílias. Então, é muito importante a intervenção governamental nesse sentido, através de políticas de seguridade social. Então, falando de políticas mais específicas para mitigação, o Estado pode, através da regulação, da legislação e desses contratos, incentivar ou mesmo exigir, em muitos casos, aquilo que é necessário que as empresas façam. Então, por exemplo, exigir um determinado grau de uso de fontes de energia renovável e cada vez aumentando esse grau de ambição para que, em última análise, o setor mineiro utilize energia 100% renovável, exigir a estimação e a divulgação das emissões, exigir a adoção de metas de redução de emissões que sejam alinhadas com as metas climáticas, que sejam alinhadas com aquilo que a ciência diz que precisam reduzir. E, além disso, aumentar o nível de exigência com relação a outros impactos da indústria de mineração. Por exemplo, no desmatamento, exigindo que essas empresas prestem contas dos impactos que as suas operações têm diretamente, indiretamente ou de forma induzida no desmatamento de florestas em todas as etapas das operações. E, enfim, também exigências de redução de emissão de outros tipos de dejetos que também comprometem os recursos hídricos, agravando riscos que vão ser também exacerbados pela mudança climática. Do ponto de vista específico das indústrias de petróleo, carvão e gás, é importante que o governo regule as emissões de rotina, que são de ventilação, emissões fugitivas, VFF, em inglês, e as emissões de metano também provenientes das minas de carvão
inclusive por meio de penalidades. E, às vezes, vai ser necessário que os governos exijam o fechamento antecipado, o decomissionamento de projetos de exploração e de extração de carvão, petróleo e gás para atenuar os riscos e impactos socioeconômicos e ambientais associados e também ajudar ao atingimento dessas metas. Então, com relação à mitigação, há muito que os governos podem exigir. E também com relação à adaptação, exigindo que as empresas desenvolvam avaliações de vulnerabilidade das comunidades aos riscos climáticos, pode exigir que as empresas ajudem o governo a cumprir os seus planos nacionais de adaptação, as diretrizes de adaptação climática, podem exigir que as empresas incorporem estratégias de adaptação também nas suas práticas, regular o uso da água, novamente é importante não só para mitigação, mas também para adaptação. Enfim, também várias políticas que o setor público pode adotar aqui com relação à adaptação. Temos publicações também no site do CCSI sobre essas medidas. Mas, para falar um pouco do setor privado, bom, o básico que o setor privado precisa fazer é, claro, cumprir essa legislação, né? Então, não preciso me repetir aqui no sentido de listar cada uma das políticas que são sugeridas para os governos adotarem e para as empresas implementarem e cumprirem. Mas, além disso, tendo em conta que muito dessa legislação ainda está em desenvolvimento, vários dos seus aspectos em vários dos aspectos da legislação não é perfeita, o setor privado pode adotar suas próprias políticas internas, metas internas, práticas empresariais que vão além das exigências da legislação, para ajudar também a nivelar por cima, digamos assim, para aumentar esse nível de ambição e de uma forma coordenada entre o setor de mineração, da parte privada, comunicar essa intenção das empresas de mineração de que elas querem contribuir para um futuro de baixo carbono. Então, entre medidas que as empresas podem adotar nesse sentido é adotar um preço de carbono interno, se não tem tributo de carbono ou mercado de emissões, nada impede que a empresa internamente coloque um preço no seu carbono e, de certa forma, então, através dessa adoção desse preço fictício interno, a empresa realoca os seus recursos, justifica o investimento também em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para abater esse custo do carbono internamente determinado. As empresas também podem desenvolver modelos de negócio de baixo carbono, se diversificando, explorando novos modelos e, inclusive, também de economia circular, estimulando reciclagem, o reuso, o reaproveitamento de recursos e desenvolvendo todas essas estratégias como uma vantagem comparativa ou competitiva. E também as empresas podem aumentar o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento nessas tecnologias de baixa emissão. Eu queria ressaltar que existem, além das publicações que eu venho repetindo aqui, que temos no nosso site, já existem boas práticas internacionais sobre o que as empresas em diferentes setores devem fazer para se alinhar com os objetivos de ação climática. E existe uma certa unanimidade nessas boas práticas internacionais, dizendo que, bom, a primeira coisa é que a empresa precisa de uma política de como atingir o seu objetivo climático, tanto de mitigação quanto de adaptação. Precisa ter uma estratégia de longo prazo, precisa ter um plano que inclui metas de curto, médio e longo prazo, que sejam fundamentadas em base científica, e também um compromisso de relatar sobre o progresso com relação a essas metas, mas também revisar a sua meta regularmente à medida que a ciência climática avança, e atualizando essa meta. E um último ponto importante aqui, especialmente que vale para a mineração em sentido amplo, né, de minerais críticos, mas também de petróleo, gás e carvão, é priorizar, é uma necessidade importante de priorizar a eliminação, a redução das fontes de emissões, ou seja, a descarbonização mesmo, emitir menos,
priorizar isso sobre os créditos de carbono, as medidas de compensação, os offsets, que a gente ouve tanto falar, as medidas de neutralização das emissões. Em outras palavras, quando nós falamos do zero líquido, a ênfase é no zero, não no líquido. A ênfase das empresas deve ser, primeiro, preponderantemente sobre como reduzir as suas emissões, e a boa prática internacional indica que os créditos de carbono, de compensação, de neutralização, só podem ser usados como medidas de último recurso para compensar aquelas emissões que realmente são muito difíceis de mitigar. E o que nós vemos muito em algumas dessas estratégias que eu comentei há pouco, que são o primeiro passo, é que elas dependem excessivamente dessas compensações. Elas têm focado muito mais no líquido do que no zero. A segunda edição do Brasil Climate Summit acontece em setembro, em Nova York, na Semana do Clima. O evento reúne pessoas que trazem ideias, propostas e soluções para criarmos no Brasil um ecossistema de desenvolvimento sustentável, dando luz às potencialidades do país na liderança de uma economia verde. Para saber mais, siga a gente nas redes sociais, @Brasil Climate Summit. Boa, Martin. Eu acredito que tem um caminho longo aí para o setor público e para o setor privado percorrer, né? E quais outros atores da sociedade civil você também acredita que estão impactando positivamente ou poderiam deixar sua contribuição? Sem dúvida, Israel não é só o governo, não é só a empresa que tem um papel a desempenhar aqui para ajudar o setor mineiro a realmente contribuir para a ação climática. Acho que, brincando, não querendo puxar a brasa para o nosso assado aqui na academia, claro que os acadêmicos têm uma contribuição importante a dar nesse contexto, ajudando na formulação de políticas públicas que conduzam a uma ação climática mais rigorosa por parte do setor de mineração, e também estudando diferentes formas de ação climática que pode ser desenvolvida pelas empresas diretamente, avaliando, fazendo benchmarking das práticas em relação a essas boas práticas internacionais que foram comentadas. Ou seja, existe um papel importante para a academia, também para consultorias, think tanks internacionais, que podem ajudar, primeiro, a entender o status atual de como a mineração contribui para o atingimento dessas metas globais, e também através de avaliações e também através de publicações de casos de sucesso de muitas dessas empresas que adotaram soluções, que reduziram emissões e que, então, a partir dessa disseminação de informação e disseminação do conhecimento, podem, então, essas experiências ser replicadas em outras partes do setor de mineração. Claro que também existe um papel aqui para as associações industriais, e em especial eu queria comentar aqui no papel do ICMM, que é o International Council on Mining and Metals, Conselho Internacional sobre Minerais e Metais, que é uma organização bastante envolvida em temas de sustentabilidade, que realiza também pesquisas, benchmarking, publicações de relatórios. Já trabalhamos com eles em diversos e estamos atualmente trabalhando em um que trata justamente da adoção de abordagens de economia circular nas cadeias de valor de mineração, especialmente no topo da cadeia, na produção, na extração mineral, e que são formas interessantes também, assim como a pesquisa acadêmica, de disseminar essas informações, disseminar o conhecimento e as boas práticas, e construir também, através dessa associação industrial, um consenso na indústria de mineração, de como avançar conjuntamente, de demonstrar, me referindo ao que eu comentei numa pergunta anterior, esse consenso da indústria em querer ter uma meta mais avançada, em reconhecer o papel que tem na mitigação e adaptação, e em
como setor, comunicar isso à sociedade, aos governos, né, de querer realmente ser uma peça importante nesse quebra-cabeça. Muito bom, Martin, assim, te ouvindo, fica muito claro, assim, cada vez mais claro como um esforço conjunto de todas as partes, de todos os stakeholders, e isso certamente é um foco nosso na próxima edição, que acontece daqui a um mês, do Brazil Climate Summit. Dando um pequeno spoiler, a gente vai ter painéis que vão abordar mais a fundo essa temática de como engajar a sociedade, os diferentes stakeholders, o que é necessário ser feito para um desenvolvimento sustentável, não só relacionado à mineração, mas outras indústrias também. E, enfim, a minha última pergunta aqui para você é como que as pessoas podem se informar mais. Acho que você já comentou um pouco que tem muita informação disponível no site, mas como que as pessoas podem se informar mais sobre o trabalho do CCSI e também sobre o setor no geral e sobre as áreas de adaptação climática? O CCSI tem o nosso site na internet, é ccsi.columbia.edu, e ali todos podem encontrar todas essas publicações que eu mencionei durante o podcast, mas também outras que são de interesse das indústrias extrativas e também referentes à mudança climática e, de forma mais ampla, à sustentabilidade, né, o desenvolvimento sustentável a partir das indústrias extrativas, que não foi tanto o foco da conversa hoje, mas que também é um foco aqui do trabalho do CCSI, né, o atingimento das metas de desenvolvimento sustentável também do ponto de vista social e de proteção ambiental. Então, todos os nossos relatórios, como eu comentei, estão disponíveis ali gratuitamente. Tem esse site e as páginas, a dica fica de visitarem, especialmente se o interesse é nessas áreas comentadas hoje, as páginas Extractive Industries, indústrias extrativas, e Climate Change, mudança climática, que então concentram o nosso trabalho nessas áreas. Nós temos uma newsletter que vocês podem também assinar, onde nós divulgamos novos projetos, novos relatórios que nós publicamos, eventos que nós organizamos, participação nossa em publicações de outras entidades também, e o link da newsletter está, obviamente, no nosso site. Também temos uma presença nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, e fiquem, além disso, eu gostaria de colocar isso aqui bem à vontade para entrar em contato diretamente comigo por e-mail, se vocês têm interesse em algum desses temas discutidos aqui, ou se gostariam de explorar outros relacionados às áreas com as quais eu trabalho. Meu e-mail é martin, com N, .brauch, BRA, que nem Brasil, UCH, @columbia.edu. Fiquem bem à vontade se quiserem entrar em contato. Eu gosto sempre de entrar em contato com as pessoas com quem eu interajo, não só diariamente no trabalho, mas de forma geral, os funcionários de governo que participam das nossas capacitações, as empresas, os funcionários dessas empresas que desenvolvem também a formulação de políticas internas das empresas em áreas de sustentabilidade, grupos da sociedade civil. A gente sempre aprende no contato com as pessoas e por isso eu gostaria de deixar bem à vontade para que escrevam diretamente para mim se tiverem alguma contribuição ou alguma pergunta também sobre o que foi discutido hoje. Muito bom, obrigado, Martin. Super obrigado pela tua participação. Foi ótimo ouvir um pouquinho mais da tua trajetória e também do trabalho incrível aí que o CCSI realiza, e também poder ouvir os teus insights super valorosos aí nesse tema tão complexo e tão vasto, né, que a gente se propõe a discutir aqui no podcast, mas também na Brazil Climate Summit, nossa segunda edição, que vai rolar no dia 13 e 14 de setembro, em Nova York, que vai ter painelistas como o Luciano Huck, Ilona Sabó, Armínio Fraga e tantos outros aí que vão estar em Nova York para discutir esses temas tão importantes, né, para o Brasil e para o mundo como um todo. Então, muito obrigado pela tua participação aqui hoje com a gente. Muito obrigado, Israel e Mariana, e até o Brazil Climate Summit. Obrigada a você, Martin. Nos vemos no Brazil Climate Summit. Brazil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima.